Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Joyce Meyer, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 25. Torne o perdão seu estilo de vida. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Nos ensine a perdoar. Somente seremos capazes, pela Tua graça e pelo poder do Teu Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vivi tempo demais escondida atrás do muro que havia erguido para me proteger da dor emocional, pois estava determinada a não dar a ninguém uma chance para ferir-me pela segunda vez. Se alguém me ofendia, eu guardava o rancor em um canto da memória e levantava um muro para manter aquela pessoa à distância ou totalmente fora de minha vida. Eu já não estava sofrendo abuso, mas mantinha o abuso em meu coração. Continuei a causar dor em minha vida porque me recusava a confiar na justiça de Deus. Levei muitos anos para me dar conta de que nunca poderia amar ninguém enquanto eu me mantivesse prisioneira atrás dos muros da falta de perdão. Também tive que aprender que não poderia amar e ser amada até que estivesse disposta a me arriscar a ser ferida. O amor fere às vezes, mas também cura. É a única força que irá sobrepujar o ódio, a raiva e a falta de perdão. É a única força que pode curar relacionamentos despedaçados ou problemáticos. O mundo está cheio de mágoa e de pessoas magoadas. E a minha experiência diz que pessoas magoadas magoam as outras. O demônio não descansa entre o povo de Deus para trazer ofensa, discórdia e desarmonia, mas podemos sobrepujar suas tentativas para semear o ódio, a amargura, a raiva e a falta de perdão. Podemos ser rápidos para perdoar. O perdão fecha as portas para os ataques de Satanás, de modo que ele não consiga um dedo para depois ganhar um braço. Atitudes de perdão podem evitar ou acabar com a discórdia em nossos relacionamentos. Não é de admirar que as Escrituras nos dizem repetidas vezes que devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Paulo escreveu: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Colossenses, capítulo 3, versos 13. Jesus fez do perdão seu modo de vida, instruindo seus discípulos a fazerem o mesmo. Vejamos o que ele tem a dizer sobre o perdão em Mateus, no capítulo 18. A parábola do servo ingrato. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Mateus, capítulo 18, do versos 23 ao 30. O servo da história devia tanto ao rei que ele jamais poderia quitar a dívida. Quando ele pediu ao rei que perdoasse a dívida, o rei misericordioso assim o fez. No entanto, esse mesmo servo não podia pagar sua dívida e que havia implorado ao rei por perdão e o havia obtido, não estava disposto a conceder misericórdia a outro servo em uma situação semelhante. O servo nessa história representa a nós, e o rei representa a Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versos 23.
Quando pedimos perdão a Deus, através do sacrifício de Jesus, todas as nossas dívidas são canceladas. O Senhor perdoa nossos pecados porque Ele sabe que nunca poderíamos pagar o que devemos. No entanto, nós nos comportamos muitas vezes como servo ingrato. Muitas vezes recusamos-nos a perdoar, mesmo que o nosso Pai Celestial tenha nos perdoado. A parábola segue contando o que se passou em seguida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor, o rei, chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Quando você e eu nos recusamos a perdoar os outros, abrimos a porta para que o demônio nos atormente. Perdemos nossa liberdade, a gloriosa liberdade que Deus nos propôs ao trilhar seu caminho. Deus é amor. Ele também é misericordioso, gentil, cheio de perdão e tardio para irar-se. Muitas vezes desejamos seu poder e sua bênção sem querer o estilo de vida que acompanha tudo isso. O perdão tem que ser um estilo de vida. Assim que alguém nos magoa, devemos responder com perdão. De fato, Jesus deixa claro que não devemos colocar limite algum ao nosso perdão. Logo, antes de contar a parábola do servo ingrato, Pedro propôs-lhe uma interessante questão sobre quantas vezes devemos oferecer perdão. Uau! Glória a Deus! A Bíblia nos ensina nesse texto a respeito da escolha de perdoar. O rei, representando aqui Deus, teve a escolha de perdoar o servo que devia uma quantia que jamais poderia pagar. Teria que vender todos os seus bens e ainda assim não quitaria toda a sua dívida. Perdoar é uma escolha, o rei escolheu perdoar. Em contrapartida, esse servo que foi perdoado de forma graciosa, quando encontrou com um servo dele, o seu conservo, que devia uma quantidade ínfime relacionada à quantia que ele devia ao rei, ele não pôde perdoar, ele não pôde sequer desculpar, ele não pôde dar um prazo, ele simplesmente mandou que aquele servo fosse preso. Porque perdoar é uma escolha. O rei escolheu perdoar o servo, mas o servo não escolheu perdoar o seu conservo. Por isso, ele com certeza sofreu danos a respeito de uma punição do rei. Sabe, a Bíblia ela é clara e traz essa ilustração para nos dizer que perdoar é uma escolha, uma decisão, que perdoar é um estilo de vida. Eliane, você não sabe o que eu passei. Então pense o que Jesus passou na cruz. Ele te ofereceu perdão e Ele deseja que você o imite em todas as coisas e não em apenas algumas áreas da sua vida. Você precisa decidir perdoar para que você liberte as pessoas que estão presas nas amarras de mágoa do seu coração. Para que você também seja livre dos demônios atormentadores, como ali a própria escritora fala. Quando nós decidimos manter mágoa, rancor no nosso coração, nós damos legalidade para que o inferno, para que os demônios tenham atuação na nossa vida. Isso é muito sério, isso é muito grave e profundamente espiritual. Eu não quero te assustar, mas eu quero te entregar uma chave. Escolha perdoar. É a decisão mais sensata que você tem na sua vida. E se você não consegue, peça ajuda ao Espírito Santo que te capacita, que te fortalece e que te empodera para realizar, ser uma imitadora de Cristo. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.